Um pouquinho. Aham. Tudo bem, entendeu? Então tá. Então agora estamos ao vivo. 15 horas, nossa, pontualmente, às 15 horas. Então aí, dia 9 de julho, estamos na nossa live de número 112, né? 112. Só que eu tô perdendo as contas? Você está fazendo todos os dias, né? Todos os dias, é. E aí, assim, muito legal, né? Recebeu 111 hoje. Ontem foi 110 com a Concília. Hoje é 111 com Ricardo Bolonha. Difícil aqui resumir o currículo do Bolonha, mas, né, vamos dizer, percussionista, regente, né, grande músico, colega de velhos tempos. E é isso, bem-vindo, Bruno. Obrigado, Sônia. Um grande prazer estar aqui com você. Então, aí a gente está... O pessoal vai entrando aí, né? A partir do que a gente começa a conversar, o povo vai entrando e entra até à noite, amanhã, o pessoal vai acessando aí. No canto superior direito tem um comments lá, se você quiser ver o que as pessoas vão falando. Live comments, eu vi aqui. Certo. Então, mas assim, a gente está quase todo dia aqui começando com um assunto que não quer calar, né? Como é que está a sua vida na pandemia? Minha vida está, acho que como a de vocês também, dos músicos em geral, está em casa, né? É uma vida caseira, como faz tempo que eu não tenho, né? Acho que a última vez que eu fiquei tanto em casa é quando eu era criança mesmo, né? E mesmo assim, a gente ia para a escola e voltava, né? Tinha uma atividade, né? Aqui, nesse caso, nem isso, né? Então a gente fica realmente trancado, refém de uma situação que não se sabe quando vai terminar, mas a gente tenta encontrar meios de sobreviver, de tentar manter alguma coisa até uma suposta volta, esperamos todos, né? Pois é, e essa volta tá difícil de resolver, né? Como vai ser? Parece que é muito cedo, mas tem muita pressão para que se volte logo, e a gente não tem um governo que ajuda, né? Exatamente. A gente vive, por isso que a gente está refém, né? A gente está refém do vírus e refém das atitudes em relação à contenção desse vírus, né? Então a gente fica entre a cruz e a espada, realmente não sabe o que fazer, a não ser ficar em casa, mas é realmente bastante complicado. Pois é, entrou aí a Rita Domingos, lembra? Rita Domingos, é dos nossos tempos. Opa, lembro, claro. Lembra aqueles tempos a gente saía de casa muito, muito cedo e voltava para casa muito, muito tarde. Ficava o dia inteiro lá na Unesp, né? Eu saía, eu me lembro, eu morava lá naquela casa na Aclimação com os meus pais e pegava aquele Gentil de Moura, lembra? Como esquecer, né? Aí eu descia lá, chegava às 7 e pouco e saía à noite mesmo, né? Então, o ponto de encontro era a cantina da Débora. A cantina da Débora. Nossa, que no começo não era nem cantina, era uma barraquinha, né? Uma barraquinha, era um quiosque, né? Uma coisa bem, bem simples, que ficava lá do lado do auditório, lembra? Se subia tinha uma escadinha, né? Tinha ali um puxadinho, era aquilo, né? Era um puxadinho, era bem... Nossa, era muito simples, né? Muito simples. Me lembro bastante dessa época. Lembro do Maninho também, a pizzaria. O Maninho já era mais chique, né? O Maninho era top, né? Era top. Não tinha muita grana para ficar no Maninho, não. O Maninho era só depois de alguns concertos, algumas coisas. Né? Não, o Piapa era o rico, né? Fazer o cachê. Piapa era o primo rico ali do Instituto, né? A gente se associava ali para ver se pegava uma descolada, alguma coisa. Mas aí, poxa, depois além de uma carreira aí super bem sucedida de percussionista, né, você entrou na regência de cabeça, né? Pois é, isso foi para mim foi uma consequência. Acho que a regência estava meio que hibernando em mim por causa
do meu pai, principalmente, né? Eu tive muita influência dele, né? Sempre ia ver os concertos que ele regia e isso ficava meio que lá, dormindo, hibernando, até um determinado ponto que eu estava ainda fora do Brasil, que eu decidi começar a estudar regência e eu fiz alguns cursos lá, depois eu voltei ao Brasil, que já faz 21 anos exatamente que eu voltei ao Brasil, e aí eu fiz vários cursos, enfim, aí eu comecei a trabalhar nesse campo também, né? E aí você sentiu muita... Como é que é? Porque do ponto de vista do percussionista da orquestra, né, é o lado oposto, né? É totalmente oposto, mas existe uma coisa curiosa, né? Porque quando você toca percussão na orquestra, ou tímpano principalmente, que toca mais, né? Você fica meio que na mesma direção do maestro, né? Uhum. Você percebe, né? O tímpano ele é um pouco mais elevado pelo tamanho do instrumento, né? Então você fica mais ou menos na mesma linha do maestro. Então o timpanista ele tem uma visão privilegiada das atividades do maestro, e também porque o tímpano não toca tanto quanto as cordas, por exemplo, os sopros, né? Toca menos, né? Então, eu acho que isso também me ajudou bastante a conhecer um pouco mais da regência, observando os maestros. É uma posição, nesse aspecto, se você quer aprender, é uma posição privilegiada mesmo. Que você tem onde as câmeras ficam, né, filmando os regentes. Onde as câmeras ficam, exatamente. Então, eu estudei muito vendo também os regentes, né, e vendo como eles trabalham nos ensaios e também durante os concertos e tudo mais. Isso foi realmente um grande aprendizado. Ainda né? Sempre será, né? E sabe que agora você me lembrou da época que a gente tocava junto lá na Estadualzinha, uma vez, 250 anos atrás, mas me lembrou uma coisa assim, você falou de regente, me veio à cabeça um comentário, uma vez o João Maurício comentou comigo assim, é impressionante como o Bolonha está sempre olhando para mim. Ele está sempre pronto, a hora que eu olho para ele está sempre olhando para mim. E a gente, né, conversava muito naquela época, né? Depois de sair para tomar cerveja, né, e ficava comentando, né, algumas coisas. Eu me lembro muito claramente desse comentário. Falei assim, a gente era muito... Você era muito mais novo que eu, né, e tal. E eu falava, tão novo, tão, né, ligado. E tem a ver com isso, né? Você está de frente, mas você tem que olhar para o cara, né? Exatamente. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Quando você vai tocar na orquestra, você não toca muito, mas quando você toca, são coisas realmente importantes ali que o compositor escreveu. Então, o percussionista, quando vê a parte dele, a escrita, se você vê uma parte isolada de percussão, você não vai saber nada da música geral, você não sabe, você não tem a mínima ideia, especialmente partes que não são de teclado, que, por exemplo, partes de tímpano, mesmo que de pandeiro ou caixa. Então, o percussionista já é obrigado a ter um approach muito mais direto da obra, ele tem que ouvir a obra antes, ele tem que conhecer um pouco mais a obra, porque justamente ele tem que entender por que aquilo está escrito, né? E na hora dos ensaios, isso também ajuda na comunicação com o maestro também, quer dizer, o percussionista é aquele cara que... Por isso tem um monte de percussionista que vira regente, né? Vários, assim, tem até uma piada, não sei se vocês conhecem essa piada, né, que se você tem um filho músico que não tem muito talento, você dá 2 baquetas e ele vira percussionista, né? Não, se você vê que ele realmente não tem nenhum talento para música, você tira uma baqueta e ele vira maestro. Não, e continua, você sabe, né? Se não for o maestro, você tira a batuta e ele vira cantor. Cantor. Ou diretor, né? Diretor de alguma coisa. Diretor artístico. Diretor artístico. As piadas não param. E elas começam e acabam dependendo do instrumentista, né? Exatamente. Se estiver nas cordas, ele vai virar contrabaixista. E assim vai. Mas, enfim, essa é uma coisa que eu até ia te perguntar, porque eu bato na mesma tecla com os alunos de contrabaixo, sabe que é muito comum, né, nas grandes obras orquestrais, de repente você tem lá 20 compassos de pausa, um pizzicato, né? E depois mais
mais 30 compassos, mas não são 30 compassos simplesmente, né? Você tem 10, aí você tem uma mudança de andamento, aí você tem um ralentando, não sei das quantas, e volta a tempo. Ou seja, não dá para você estudar só aquele... só um pizzicato. Tal. Basta você entrar no lugar errado naquele pizzicato e acabou sua carreira, né? Exatamente. Você corre então, risco, né? A gente tem muito essa situação, né? Contrabaixo versus outras cordas. Sim. E muitas vezes, quando a gente vai discutir a importância do estudo de repertório de orquestra, é mais difícil para o violinista, para o violoncelista entender a importância deles, porque eles estão tocando... A importância, eu digo, de estudar o que você não está tocando. Porque eles tocam o tempo inteiro. Né? Exatamente. Acaba que quase sendo um estudo solista, em muitas partes. E a gente tem uma realidade diferente. Então, é curioso saber como é que você trabalha isso com os alunos de percussão. Por isso que eles acabam conhecendo muito mais o que é uma partitura. Eu sempre falo, vocês têm que ver a partitura, vocês têm que conhecer um pouco mais, porque aquilo que está escrito não diz quase nada a respeito da obra. Você não tem a melodia, você não tem a harmonia, né? Então você tem que saber em que contexto aquilo está escrito, né? Exatamente, entrar no contexto e ouvir. E hoje em dia, né, Ricardo, tão complicado, assim, é tão mais simplificado, ao contrário, porque você tem acesso a tantas gravações, a tantas interpretações de obras tradicionais, que é quase que não tem muita justificativa de você não conhecer uma obra, né? Hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em dia, com o celular na mão, você acessa as peças assim em segundos. Quer dizer, as facilidades que os alunos têm hoje em dia, que não tinham na época que eles estudavam, elas são muito maiores. É que eles não têm ideia, né, do que a gente fazia para encontrar um disco, um vinil e depois um CD. Agora, falando das piadas, né, tem uma que circulou um pouco tempo atrás aí, que se você nunca não sabe o que é rebobinar uma fita com caneta Bic... Exatamente. Quer dizer que você nasceu no século XXI. Com certeza, isso a gente fazia direto, né? Nossa, eram coisas que faziam parte do nosso cotidiano e era muito mais trabalho, né? Para você, por exemplo, se inscrever para fazer alguma coisa fora do Brasil. Lembra? Você mandava um correio, demorava semanas para voltar. Era tudo uma coisa complicadíssima. Hoje em dia... Até fazer o TOEFL, você lembra como era fazer um TOEFL? Lembro. Era uma coisa, você tinha que se inscrever, mandar um cheque. Né? Exatamente, é uma coisa assim. Não tem as facilidades de hoje. O pessoal aí que está estudando, eles não têm ideia de como a gente sofria com isso, né? E agora, por outro lado, aumentou a responsabilidade, né, também, porque você podia até, né, mandar o projeto, ou mandar a proposta com carimbo do correio, né? Exatamente. Até Natal chegar na Praça da Sé, 5 para meia-noite, né? Pelo amor de Deus, carimba, depois você cobra. Depois você cobra, era assim, né? A gente fazia assim. E agora, sabe, o relógio virou 23h59 e acabou. Acabou, né? A responsabilidade é maior. A responsabilidade é maior. Então, a Magda Pucci está brava com a piada. Eu falei, não, Magda, é mesmo se eu soubesse a lista de piada idiota que eu tenho de contrabaixo, né? Só muda o instrumento. Percussão está cheia. É só diversão sem pé nem cabeça. Mas aí tá aí, ó, entrando a Eliana Supício, gente, John Boulder. Aí, a chefia tá aí, agora tem que tomar cuidado. Se comportar aí. A chefia chegou. Então, a chefia chegou e, sabe, a chefia tá lá em Rocharia, você sabe, né? Tá lá no Bem Bom, só jardim e tal. Só jardim, sabe? Vidão bom. Não tem mais saber, não. Tem mais saber de serviço. Legal. Então, e daí, é claro, né, não podia deixar de lembrar do contexto, né, que a gente nasceu naquela época, né, que a gente convivia. E como é que vocês conseguem manter, como é que vocês
trabalho. Se bem que você e o Dudu, você e o Edu, acho que já é né? Um sonho, o outro já adivinha, já não tem... A gente já toca juntos há 30, vai fazer 31 anos, né, esse ano. E a gente tem projetos pontuais, né? E o último foi no final de 2018, que a gente tocou no Festival de Música de Câmara do Sesc. A gente fez um projeto muito legal com vários alunos. Então a gente chamou alunos da USP, da Unesp, da Escola Municipal e da ULM para tocar com a gente. E a gente fez vários concertos, fez uns 3 concertos no interior, um na capital, e a gente tocou junto também. Isso foi um trabalho muito legal. A gente tinha um projeto para fazer esse ano de gravar um segundo CD, porque a gente gravou um primeiro CD faz uns 10 anos, pelo selo do Sesc. A gente ia gravar um outro lá nos Estados Unidos, agora em setembro, mas aí foi tudo, evidentemente, cancelado. Mas a gente tenta tocar, a gente está próximo, de certa forma, né? E sempre que tem uma oportunidade, seja aqui ou lá, a gente tenta marcar concertos e atividades, né? O John tá falando, cuidado, eu perdi as baquetas e virei diretor. Então, a gente falou, a última etapa é o diretor, né? É o diretor, pronto. O chefe, né? Agora é chefe para sempre, né? Não adianta, não tem como sair dessa daí. Então, mas, Bolanho, fala um pouco assim, como é que como é que você trabalha com a preparação porque você fez muitos concursos, né? Você é um cara que sempre lidou com essa coisa da competição na música, competição nesse sentido, né, de concursos, e essa é uma preparação muito específica, não é todo mundo que sabe preparar aluno para isso. Como é que você trabalha com isso? É concurso de orquestra, especificamente? Provas de orquestra, concursos mesmo, como, né, é todo aluno que você trabalha essa noção, ou só alunos que você acha que tem alguma condição de ganhar, ou você incorpora essa coisa de incentivar a competição como um elemento de aprendizado? Eu com certeza faço isso. Eu não gosto de competição, na verdade. A competição, para mim, em música é uma coisa que é muito chata, mas existe, especialmente nas horas dos concursos, né? Então, concurso... Então, eu sempre tento conversar com meus alunos e fazer com que eles preparem pelo menos uma lista de repertório que é basicamente pedida para quase todos os concursos de orquestra. Então, normalmente, ao longo dos anos de estudo, eles vão preparando essa lista dos trechos orquestrais e das peças. Isso é um ponto. Mas é claro que tem um ponto que é o principal, que é o aspecto psicológico, eu acho, de como encarar isso. Porque uma audição, ela é fora dos padrões, né? Porque, primeiro, você não está tocando com a orquestra, você está tocando sozinho. Então, as exigências que acontecem naquele instante são muito maiores, né? As pessoas estão te ouvindo apenas você, né? Então eu tenho que trabalhar esse lado. Então um dos trabalhos que eu faço nesse sentido é de você simular concursos, né? Então você simula, é como um treinamento. Então você chega lá, marca, vai ter simulação, aí eles preparam, colocam um biombo, porque concurso sempre se faz atrás do biombo, pelo menos as primeiras fases, né, até a fase final. E aí eles ficam tocando, quer dizer, é uma maneira de você estar tentando aproximar a realidade de um concurso naquele contexto de aula, né, naquele contexto de aluno, né. E eu cito o exemplo de um percussionista que é amigo meu, que é um grande vibrafonista, percussionista, chamado Emmanuel Sejourné, que dá aula lá em Estrasburgo, e ele falava que um amigo dele, quando ele estava se preparando para um concurso, esse amigo dele, então ele pegava, assim que ele acordava, ele saía da cama, ele não fazia nada, não esquentava nada, ele saía da cama e ia tocar os trechos de orquestra, do zero, assim, a seco, sem fazer nada, porque isso é uma maneira de você condicionar o seu corpo, né, a uma situação de estresse. Uma outra coisa interessante que funciona é se você faz exercício, você correr, tipo, tu corre 10 minutos e chegou em casa, toca, sem pensar em nada, toca para ver o que acontece. Então, porque são situações extremas que você encontra numa audição, né, uma audição. E também fora o fato de, além das simulações, que a gente não tem agora, né, mas o ideal seria você fazer vários concursos também como forma de treinar isso.
né? Então, eu tento preparar esse lado, assim, porque realmente é um lado totalmente imprevisível, assim, é um lado que força muito o psicológico, muito mesmo, mais até do que o técnico, assim, da música. Sim, a grande maioria das pessoas que eventualmente não se dão bem numa prova, independente de ganhar ou não, tem, obviamente, a interferência aí do estado psicológico, que é a coisa mais... Especialmente no meu caso, a coisa mais apavorante é esperar a minha vez. Ah, sim. Você sabe que eu fiz... Você sabe que eu fiz um concurso lá onde eu estudava em Genebra, na Suíça Romande, quando eu morava lá ainda. E quando tirou o sorteio, eu fui número 1. Número 1. E tinha, acho que, 70 ou 60 candidatos. Hoje tem muito mais. Naquela época já era bastante. Hoje tem muito mais uma primeira fase de um concurso de orquestra. Eu tirei número 1. Né? Eu fiquei assim, nossa, mas pelo menos isso foi bom, porque eu fui direto, assim, foi de uma vez, assim. É muito legal. Então, o André Magalhães está perguntando, já que somos do tempo que usávamos caneta Bic para as fitas, você sente hoje a percussão popular mais próxima dos programas eruditos, há buscas para isso? Ah, sim, eu sinto muito mais próximo do que na época que eu estudava, muito mais. Hoje em dia, muitos cursos de graduação de percussão erudita têm tem atividades extracurriculares dentro da percussão popular, né? A gente, na USP, organizou masterclasses com percussionistas populares, a Unesp tem um programa muito forte disso também, né? Então, isso melhorou bastante, assim, a quantidade de alunos que eu tive e que eu tenho, e de outros professores que também tocam percussão popular, é muito maior do que na época que eu estudava. Na época que eu estudava era mais separado isso. E eu percebi isso na carne quando eu fui estudar justamente na Europa. A primeira coisa que uma pessoa que é seu amigo, mas não é músico, fala, e aí, você toca pandeiro, né? Né? E eu falei, nossa, eu não estudei pandeiro, pelo amor de Deus, eu preciso estudar isso, né? Então, eu ficava até envergonhado, assim. Então, eu fui correr atrás e estudei pandeiro quando eu estava na Europa, né? Só para você ter uma ideia. Então, mas hoje em dia, mudou bastante, assim, tem muitos alunos que fazem também percussão popular, ou até fazem cursos de percussão popular nas escolas tipo EMESP, ou particular, enfim, então mudou bastante. A primeira, eu tocava violão, né, violão popular, toquei muito bossa nova em barzinho, antes de estudar, né, contrabaixo e tal, mas eu só fui tocar cifra no contrabaixo em big bands nos Estados Unidos. Nunca tinha tocado uma cifra no contrabaixo antes de ir para lá, porque a gente realmente não convivia com essas duas áreas, não conviviam, mas hoje em dia elas convivem, até tem um recém-contratado professor de contrabaixo popular aqui na UFG. Ah, sim. Está maravilhoso, né, poder trocar essas figurinhas agora. Melhorou bastante. O Iramar Rodrigues está, né, lá na Genebra, está dizendo, como é que fala? É Séjourné? Séjourné. Séjourné. Séjourné tem um concerto sublime para marimba e orquestra, muito conhecido por aqui. Sim, ele é compositor de concerto para marimba, para vibrafone, tem um concerto duplo para marimba e vibrafone, que o Séjourné, ele é vibrafonista, eu tive aula com ele também, né? Ele ia muito lá em Genebra dar aula, e é uma pessoa espetacular, assim, além de ser um excelente músico, é uma pessoa de um caráter, assim, incrível, assim, é um grande amigo. Ele veio aqui no ano passado, no ano retrasado, participar de um concurso de percussão que é internacional, que teve uma parte aqui no Brasil, e a gente saiu e relembrou dos velhos tempos, né? Uma pessoa incrível. Que legal. Então, eu te perguntar, já que a gente está falando dessa coisa de prova e competição, você certamente tem uma longa experiência aí de avaliar, né? De estar em banca, né? Que é uma coisa difícil, mas bem mais difícil do que as pessoas que fazem a prova imaginam, né? Você está lá e ter essa responsabilidade de dizer sim ou não para um emprego, para uma vaga na universidade, assim, um dos momentos que a gente preferiria não precisar escolher. Né? Mas a gente tem que escolher, em último caso, que a opinião da gente ou a avaliação se transforma num número e alguém tem um número mais alto que alguém. Então, como é que, assim, eu tenho
investigado isso já faz um tempo, escrito sobre o processo de avaliação na performance, que é uma coisa muito difícil, difícil convencer a banca, geralmente as pessoas não acadêmicas, a aderirem a um critério, porque a gente tem o hábito de chegar lá e julgar com a sua experiência e ignorar o critério que está no papel, né, que foi pré-definido, especialmente quando eu não concordo com o critério. Claro. Mas quando eu for convocado para a banca, olha, senhores, os critérios são esses. Aí, hoje é muito comum que a pessoa fale, dane-se, eu ouço, eu gosto, eu não gosto, daí eu preencho lá a ficha. Então, a gente tem debatido muito isso em pesquisa, e como é que a gente chega a uma forma de avaliar que as pessoas, que os membros da banca possam respeitar, ainda que não concordem. Porque se você não fez parte de quem avaliou, montou o critério, você não pode mudá-lo na hora da prova. Claro. Como é que você lida com isso? Bom, eu acho que assim, se você tem, como você falou, uma banca que estabeleça critérios, a banca ela tem que seguir os critérios e ponto final, né? Quer dizer, eu acho que tem uma pesquisa, se não me engano, a Graziella Bortz, né? Ela estava pesquisando sobre isso uma vez, porque a gente fez uma banca na EMESP e ela conversou que teve uma pesquisa nos Estados Unidos, americana, que tentava quantificar determinados elementos para você criar esses critérios, né? E, segundo ela, é uma coisa que a pesquisa estava funcionando lá, mas eu não tenho detalhes sobre isso. Mas, é claro, você tem critérios, você estipula e é bom, porque você fica atrelado àquilo e ponto final. Mas tem outro tipo de concurso que não tem esses critérios, né? Infelizmente. Então, eu acho que, para mim, no caso de concursos de orquestra, por exemplo, ou vestibular, eu tento ver o que aquele candidato, qual que é a personalidade do candidato, o que ele pode trazer a mais para aquela instituição, né, o que ele vai mostrar musicalmente a mais para a gente. Né, qual que é a diferença que ele vai colocar a mais, que vale a pena a gente ou contratá-lo, ou que ele passe no vestibular. Quer dizer, então eu tento ver, e às vezes, no caso principalmente de bancas de vestibular, às vezes não é uma coisa especificamente musical ou técnica, às vezes é da própria personalidade da pessoa, às vezes o candidato é uma pessoa que está extremamente interessada, que mostra uma maneira, não só a maneira que ele toca, mas principalmente a interpretação dele mostra coisas que vão dar frutos, que a gente percebe isso no futuro. Mas é claro, se você consegue quantificar isso, o grande debate é quantificável, né? Até que ponto a gente quantifica isso? Isso aí fica para depois, mas se você não tem esses critérios, né, numa banca maior, assim, então eu sempre tento ver por esse lado, né? O que aquele candidato vai contribuir para a instituição, qual que é a parcela dele, da personalidade dele, que está lá, que vai fazer com que a gente aprove ele ou não. No vestibular a gente tem essa oportunidade, porque inclusive você tem a prova oral, né, onde você conversa com o candidato. Tem uma entrevista. Uma entrevista. Aqui chama prova, não pode chamar entrevista por uma questão legal, por exemplo, se chama prova oral, mas, de qualquer forma, você tem todos os vestibular tem um momento de aberto, né, de você com o candidato, mas que, por exemplo, só vai acontecer numa prova de orquestra depois que passar, né, das primeiras etapas, ou num concurso solista, por exemplo, como que você fez também o oral. Você sabe só um detalhe, por exemplo, a Orquestra Filarmônica de Berlim, a banca é a orquestra inteira e não tem biombo. Por exemplo, o músico chega lá, entra no palco, está a orquestra inteira ouvindo. E a orquestra inteira que vota, né? Então você vê, porque a orquestra ela quer ver como um todo, né, como um grupo, até que ponto aquele candidato vai contribuir para o grupo, né? Porque é uma atividade coletiva também, né? É claro que ele mostra a sua individualidade, evidentemente, né? Mas também o que ele vai trazer para o grupo. Então é complicado isso. Mas é por isso que eu tô falando, é uma ferida na nossa área. É uma ferida que não está resolvida, assim. Tem essas pesquisas, eu não sei até que ponto elas são eficientes do ponto de vista científico, mas até que ponto o científico também invade o lado artístico, que é o lado mais
mais vago, assim. Então, realmente é complicado. É um assunto para debater dias, eu acho, para fazer um congresso sobre isso, né? Eu tenho pesquisado isso, sim, e tem umas... eu conheço o trabalho da Grazi, mas acho que, assim, o principal dessa pesquisa, e que pode trazer algum benefício para nós, é que ela está ouvindo as pessoas que trabalham, né, os músicos que julgam. Exatamente. Porque se a gente não entender como você pensa para julgar, para poder trabalhar critérios, aí ele fica uma coisa que vem do mundo... do mundo aleatório, assim, né? Eu tenho que vir do que a gente acha mesmo. Eu só tenho uma certeza, não pode ser totalmente aleatório, né, dependendo só da minha visão individual, e não pode ser um critério totalmente alheio, que eu sou obrigada a aceitar. No meio disso tudo, é como você falou, vai ter... Mas, assim, a gente tem que mexer nessa ferida, né? É um assunto delicado mesmo. Quem nunca foi injustiçado em avaliação? Aquela coisa, né? Eu fiz concursos também, eu fiz concursos, assim, para entrar em orquestras quando eu morava fora, e eu questionei alguns. Eu acho que todos vão questionar, né? É claro que a opinião da banca é soberana, tem sempre aquela regra, né? Aquela coisinha lá, escrita. Questionamentos são eternos, né? É difícil esse assunto mesmo. Então, aí eu queria te fazer uma última perguntinha aí, que também é outra que vai demorar semanas e meses para debater, mas queria só ter uma ideia. No mundo da percussão, como em alguns instrumentos, você sabe que a presença de negros é muito comum, né? Especialmente na percussão popular. O senso comum acha que é normal o negro ser percussionista popular, ou negro ser atleta, especialmente de atletismo, né? Ninguém acha muito normal o negro jogar tênis. Mas se você for atleta de corrida, sei lá, não é normal você ser ginasta, mas agora, mais recentemente, se você é nadador, né? Já. Um jogador de futebol é óbvio. Então, como é que você tem alguma consideração sobre isso na percussão de orquestra? Existe um aumento ou não de inclusão do negro? Existe sim, existe um aumento. Assim, no campo do ensino da percussão, tem cada vez mais. Né? Eu já passei, por exemplo, na minha classe, eu já tive maioria de negros, maioria, assim, já durante vários anos seguidos. Né? No mundo profissional, tem menos. E isso é o problema. Né? Então, eu não sei, evidentemente alguma coisa tem que ser feita nesse aspecto. É uma coisa, inclusive, que eu estava conversando, inclusive, com a Graziella sobre isso, também nesse concurso especificamente. Né? Até que ponto essa questão tem que estar sendo discutida no nível também dos concursos e tudo mais, e da vida profissional, claro. Então tem uma grande falha entre a formação e a profissionalização final, né? E isso é uma coisa que também é outra ferida que deve ser tocada com muito afinco, eu diria, com extremo afinco, porque a quantidade de negros que estão tocando percussão erudita e muito bem hoje em dia, assim, que já terminaram estudos em várias universidades, é incrível. É uma coisa incrível, assim, eu vejo, falando desse festival exatamente, lá do Sesc, que foi há 2 anos, os melhores alunos eram negros, os melhores de percussão, assim, já tocavam num nível que a gente até comentava com o Edu, nossa, o que você está fazendo aqui agora? Assim, você deveria estar fazendo um mestrado agora, lá sendo uma escola incrível, fazendo um monte de coisa, né? Mas a gente realmente sofre desse problema, eu acho que você sabe muito bem, e nas orquestras, se a gente olhar as orquestras aqui no Brasil, a quantidade não só de percussionistas, mas de outros instrumentistas negros é bem pequena, se a gente comparar com outras orquestras, inclusive nos Estados Unidos. Sim, inclusive nos Estados Unidos, é uma coisa muito comum. Você vê, a mais gritante é a Sinfônica de Chicago, né, exatamente. É um lugar com tanta população. Aliás, tem um timpanista incrível, não na Orquestra de Chicago, mas acho que é numa dessas grandes,
não sei se é Pittsburgh, que é incrível, um professor e tudo mais. Então o pessoal, o FIMUCA me chamou para montar uma mesa esse mês sobre esse tema, né? Por isso que eu estou aproveitando para perguntar, porque esse tema surgiu no nosso debate lá do FIMUCA, dos percussionistas também. Foi um tema assim, logo no final do debate, e foi interessante ter discutido isso. Pois é, muitas feridas, quer dizer que a gente tem muito o que conversar ainda, né? É uma coisa, quer dizer, a gente analisa nas orquestras e a gente vê poucos mesmo, poucos assim. Eu, como regente, aqui no Brasil, via bem poucos, assim, em relação a outras categorias, enfim. Mas eu concordo com você. A minha impressão, não tenho nenhum estudo formal sobre isso, é que tem muito mais gente estudando, muito mais negros estudando. Muito mais. O concerto. Mas o resultado, o nível de profissionalização, não expressa esse aumento. Não expressa. E a gente tem que descobrir por quê, né? O que está acontecendo, que você entra, vai muito bem até um certo momento e depois não concretiza. Exatamente, tem um funil lá desagradável que acontece ali em algum momento do processo, que é realmente muito triste, eu acho extremamente, porque assim, são talentos, assim, sobretudo, é gente que iria contribuir muito para a evolução musical aqui no nosso país, assim. E acontece na dança, eu tenho conversado com colegas, acontece na dança muito também, acontece. Alguém está falando, a dança não é o caso, muitos bailarinos de raça negra, mas a dança depende da dança, sabe, Irama? Depende da dança. Se é dança de rua, se é dança de jazz, se é dança moderna, quantos bailarinos negros estão fazendo papéis de protagonistas em palestras tradicionais? Né? Aí a coisa é bem diferente. Mas, enfim, a gente está indo aí para 36 minutos dos nossos 30 minutos. Né? Era para ser 30. 30 minutos, sempre É um 30 minutos alongado, sim. O 30 alongado. 30 alongado. 30 sus. Né? Aí a Márcia está dizendo, na minha época no Brasil, no estado de São Paulo, me lembro que só tinha eu e a Tecris de cello por um bom tempo. Exatamente. Sim. Então, bom, Ricardo, nossa, até hoje é difícil falar Ricardo, né? Bobô, né? Bobô para os íntimos. Bobô. Aí estava falando com o John todo dia, ele falou, bobô não, professor doutor Ricardo Professor Bobô. doutor, Beleza, parabéns. Bem-vindo. Bem-vindo ao grupo. Bem-vindo ao grupo, né? Bom, então, um beijão para você, para todo mundo que está assistindo. Amanhã a gente está aqui com... olha o meu Alzheimer, eu tenho que olhar. Estou aqui com o Naim. Né? O Naim, grande Naim. Porque assim, eu estou agendando os últimos dias de agosto, né? Então, agora que dia é hoje mesmo? Você está fazendo todos os dias, né? Incrível isso. É incrível. Até muito bom, parabéns. Obrigado, parabéns para nós, né? Quer dizer que a nossa área está unida, porque todas as pessoas que eu convido me dizem, claro, vamos marcar. Se não fosse isso, né? Claro. Já teria acabado. Então, parabéns para nós todos. E também as pessoas que estão assistindo, que entram, que curtem, comentam, senão não faria sentido, né? Então, muito obrigado. Obrigado eu, viu, Sônia? Espero que você consiga fazer muitas lives e esperamos que nós possamos nos ver em real life, né? Na vida real, assim, fisicamente, né? Pelo amor de Deus. Né? Eu também espero, viu? Espero sinceramente que esse dia chegue logo, porque eu tô ficando, vou tirar férias, eu não sei para quê, para ir da sala para o quarto, eu acho. Provavelmente Então tá, gente, fica em casa, álcool em gel, usa máscara, né? De preferência em casa, aí não precisa da máscara nem do álcool em gel, só lavar a mão com sabão e tá tudo certo. É isso aí. Tchau, então, gente. Tchau, Sara, obrigado. Viu? Tchau.